A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblicas. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, inscreva-se no nosso canal, porque todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará por uma notificação. Deus abençoe nosso vídeo, todos nossos irmãos, irmãs, compartilhem nas redes sociais para vossos amigos, parentes, tio, primo, pai, mãe, sogro, sogra, genro, nora. Deus abençoe por estar nos ajudando aqui no nosso canal. O nosso compromisso é um compromisso genuíno. Trazemos aqui temas que fazemos análise com a Escritura Sagrada para trazer aqui um vídeo, com o ensino genuíno das Sagradas Escrituras. Nesse dia de hoje nós vamos falar como crescer espiritualmente. O texto está inserido na carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2 de 1 Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, de inveja e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Se é que tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele pedra viva, pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vive, sois edificado casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosa, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente, para o que também for oposto. Vós, porém, sois nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É este o assunto da palavra que vamos expor aqui no canal. Como crescer espiritualmente. Aqui é a primeira carta do apóstolo Pedro, irmão. Esta carta ela foi escrita para os dispersos, Capadócia, Ponto, Bitínia,
os que foram eleitos com Deus. Ali, esta região é a região da Galácia do Norte. Galácia do Norte, Leste e Oeste. A Galácia do Sul foi pregada pelo apóstolo Paulo. Icônio, Derbe, Listra. Ali é a Galácia do Sul. Esta Galácia aqui foi a Galácia que não foi alcançada pelo apóstolo Paulo. Aqui foi o apóstolo Pedro. E esta carta foi escrita num contexto de perseguição, que os santos perderam seus patrimônios, perderam a sua casa, perderam as suas propriedades, estavam fora da sua pátria, fora da sua terra. Então, o apóstolo Pedro, aqui no início desta carta, ele fala, despojando-vos. Esta expressão, despojar, é uma expressão da pessoa tirar uma roupa suja, uma roupa manchada. Aqui é uma figura de linguagem que o apóstolo Pedro usa sobre a vida pecaminosa, sobre a vida pregressa, a vida do velho Adão. Então, despojando é tirar aquela roupa, abandonar aquelas práticas, abandonar a vida pecaminosa. Despojamos-vos, portanto. Aqui é uma linguagem, o portanto é uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? É onde tem mais, porém, portanto, entretanto. O que isso quer dizer? Ele quer nos levar ao texto que vem antes. Ele quer nos levar lá no capítulo 1, do verso 22, que tem assim: tende purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros ardentemente, pois foste regenerado, não da semente corruptível, mas pela incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e que é permanente. Então, aqui, o apóstolo, ele faz uma ligação com o capítulo anterior, capítulo 1, verso 22. Ele vai nos mostrar aqui, mostrar o que acontece com a pessoa quando ele se despoja desta roupa. Ele fala de uma roupa que despojou antes e vai enfatizar o que ele vai concluir aqui em 1 Pedro, capítulo 2, do verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade, querendo dizer, toda a natureza do mal, quer dizer, despojar. Para quê? Para crescer. Aí ele vai falar o que nós temos que tirar de nós. Despojamos da maldade e dolo. O dolo. O que é o dolo? O dolo é um engano, a pessoa aparenta uma expressão de piedade, mas por trás ele é um traidor, ele é um enganador, ele é um manipulador. Ele mostra uma coisa pela frente, mas por trás ele tem a natureza de uma pessoa traidor,
de uma pessoa vingativa. Na frente ele aparenta uma coisa, mas por trás ele aparenta outra. Do dolo e da hipocrisia. Hipocrisia, irmão, no texto do Velho Testamento, na linguagem original, era uma expressão de um ator que fazia o papel de uma personagem na sua peça teatral, mas na sua vida real, ele era outra coisa, entendeu? Então, pela frente tem uma cara, mas por detrás tem outra. Então, essas partes são da natureza do velho homem, mostrando que a pessoa não é uma pessoa sincera. O Senhor usou também o contexto também lá dos fariseus, né, que eles eram como sepulcro caiado, por fora tudo bem pintadinho, bonito, mas por dentro estava cheio de toda a hipocrisia. Então, irmão, nós que somos servos de Deus, nós não podemos ter característica de hipócrita, de pessoa que tem duas caras, que tem duas faces. Não, porque isso é característica daquele que ainda não se despiu da roupa do velho homem. E aqui ele vai falar da inveja. A inveja também, ela é pecado, porque o invejoso, ele não tem alegria quando Deus dá vitória para o seu irmão, quando o seu irmão é exaltado, quando o seu irmão é honrado, entendeu? Ele não sente alegria, ele não sente prazer, ele não celebra junto com seu irmão, ele não compartilha a vitória do seu irmão, porque o invejoso ele quer possuir, ele quer estar no lugar do outro, ele quer tomar a posição do outro, entendeu? Então isso é uma característica do invejoso. Então temos que se despojar. E depois ele vai falar da maledicência. A maledicência é o contexto de falar mal dos outros, de defamar, de assassinar as reputações dos outros. Isso é característica de alguém que não tirou dele a roupa velha, a roupa do velho Adão, a roupa da natureza caída, não foi tirada dele. Ela está agindo ainda, ela está proliferando no seu ser. Então, é necessário tirar. Para quê? Aí depois o apóstolo Pedro ele vai usar outra metáfora, a metáfora do leite. Desejai, aí que nós vamos desejar. Depois que tirou a roupa velha, e aí vamos desejar ardentemente como crianças, nascida, como criança recém-nascida, e que bebe o leite genuíno. Para quê, irmão? Para que o leite genuíno? Para que por ele seja dado o crescimento espiritual. Aí o crente vai crescer através de quê? Através do leite genuíno. E não falsificado, não adulterado.
É por isso que o crente, irmão, ele tem que ter o espírito de discernimento, para ele não comer gato por lebre e nem lebre por gato. Então ele tem que ter o discernimento, como disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, 13, 14 e 15, que o que é espiritual, ele discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque ele discerne, porque ele tem a mente de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, irmão, aquele que tem a mente de Cristo, ele não come qualquer coisa. Não, irmão. Ele avalia o que ele vai comer. Ele avalia. Por quê? E para ele avaliar, como é que ele pode avaliar se ele não tem o conhecimento de Deus? O conhecimento de Deus é ele que nos dá a capacitação de avaliar. O crente que cresce espiritualmente do conhecimento de Deus, irmão, ele não come qualquer coisa. Ele é exigente na comida que ele come. Entendeu? Porque ele conhece qual é a fonte que está vindo. Quantos que estão comendo comida azeda, comida contaminada, comida adulterada, falsificada. E ele está vivendo na onda do engano, do emocionalismo, do sentimentalismo. E aí, em vez de ele crescer, ele faz é ficar doente, irmão. Faz é ficar sua vida cheia das bactérias espiritual, levando ele para o engano. Então, irmãos, e o 4 diz: chegando-vos para ele, pedra que vive. Aqui Cristo é ilustrado como uma pedra. Por que como uma pedra? Porque aqui o apóstolo, o que ele tem de mente é uma construção, é um edifício, entendeu? Que esse edifício tem uma base, tem um fundamento, como está lá em Efésios 2:20, né? Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Mas pedra que vive, que sentido, irmão? Está falando do nosso relacionamento orgânico para com Cristo. Aqui está falando do nosso relacionamento orgânico para com Cristo. Agora, o 5, ele vai falar de nós, como pedras vivas, como pedras vivas, que vive, sois edificado casa espiritual, para oferecer-te, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui, a casa aqui, a figura é o santuário. O santuário tinha 3 partes bem. Tinha o de fora, né, o exterior, o pátio exterior, o santuário e o santo do santo. Mas aqui o apóstolo, aqui ele está enfatizando o lugar aonde o sumo sacerdote oferecia o sacrifício, que era o santo dos santos. No Velho Testamento era só o sacerdote que oferecia. Mas aí na morte de Cristo, o véu foi rasgado, né? E abriu liberdade para todo aquele que crê. É
um sacerdote espiritual, porque é uma casa espiritual. Aqui está enfatizando o nosso corpo é o santuário de Deus, mas o nosso coração é o santo dos santos. Por isso, irmãos, temos que viver uma vida santa, uma vida digna, genuína. Temos relacionamento com Deus, com o nosso irmão, porque a nossa vida, o nosso relacionamento com o nosso irmão reflete a nossa vida para com Deus. Então, Deus aqui, irmão, está mandando esta palavra para nós, mostrar o nosso relacionamento. Tem que ser um relacionamento vivo, santo, para com Cristo. É assim que nós vamos crescendo, espiritualmente, como disse o apóstolo Pedro. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E aqui no 6, por isso a Escritura diz que põe em Sião uma pedra. Todo aquele que crê não será confundido. Eleita e preciosa, quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosa, mas os que não credes é uma rocha de escândalo. Agora, o apóstolo vai falar da nossa identidade e ele vai mostrar aqui as figuras de linguagem que enfatiza a nossa identidade. Primeira identidade, vós sois raça eleita. Somos eleitos, como diz lá em Apocalipse 5, 9 e 10. O Senhor nos resgatou, aqueles que procedem de toda tribo, nação e língua. Agora, a igreja, o povo de Deus, é chamado de uma raça eleita. Essa é a primeira identidade. A segunda identidade fala de nós, que nós somos um sacerdócio real. Por que sacerdócio real? O sacerdócio levítico não era real. Aqui Pedro tem em mente o sacerdócio de Melquisedeque, que Melquisedeque era sacerdote e era rei. Por isso ele era uma figura de Cristo. Cristo é o único sacerdote que foi sacerdote e foi rei, mostrando aqui sacerdote real. Por quê? Porque o nosso sacerdócio é o nosso sacerdócio cuja a fonte é Cristo. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva. Então, irmão, pode levantar o que levantar. Você é exclusivo. Você é exclusivo. É uma propriedade comprada, exclusivo de Deus. Muitas das vezes a guerra está te humilhando, a guerra está te colocando num canto, num escanteio. Mas essa palavra que Deus está trazendo aqui, você sofre. Por que você sofre? Porque você é uma propriedade exclusiva. É um povo adquirido pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo. Você pode estar na guerra que tiver, na luta que tiver, dentro de uma grande guerra, dentro de um grande furacão. Parece que a sua casa vai afundar. Aí não vai afundar não, irmão. É Deus que está dirigindo o seu barco, é Deus que está dirigindo a sua vida, e você vai chegar
no porto da salvação. Você vai chegar no porto desejado. Você foi comprado. Você foi adquirido por Deus. É um povo especial. Aqui Deus está mostrando para nós a nossa identidade. Nós temos uma identidade gravada dentro de nós, gravada na nossa história. Então, essa palavra que Deus manda para alimentar a sua alma, o seu ser, o seu íntimo, coma desse pão, coma dessa comida. Isso é para você que está dentro da guerra, está dentro dos ataques, os espíritos te atacando o teu lar, atacando a tua família, atacando o teu filho, atacando a tua esposa. Mas fica firme, você é povo exclusivo de Deus. Levanta o que levantar, irmãos, mas tem algo precioso, uma preciosidade, o brilho do Senhor, o brilho da graça está resplandecendo na tua vida. Você olha, não vê nada, não vê nenhuma condição. Não, irmão, quanto mais, irmão, nós nos vemos como, muitas vezes, como pecador. O que é isso? Quando nós achamos que não vemos nada em nós, é porque nós estamos longe de Deus. Mas quando nós olhamos nós e a glória de Cristo reflete em nós, e reflete o nosso pecado, reflete a nossa maldade, é porque, irmão, está tendo um ambiente que está sendo aparelhado, que está sendo santificado. Isaías, quando a santidade de Deus refletiu nele, ele sentiu a morte. Ele falou, ai de mim, que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Glória ao nome santo do Senhor. Mas, irmão, Deus está mandando esta palavra para te alimentar, para falar que você é um salvo, é um eleito, é um escolhido. Fique com Deus. Ósculo Santo no vosso coração.